Tudo bem? Acho que não vai dar certo, amiga. Não? Tá demais? Não, tá exagerado demais. Pode. Desculpa, quis só passar uma boa impressão. Ai, gente, a gente só queria fazer uma gracinha. Não deu certo, não ficou bom. Gente, muito Tinha uma prazer. louca aqui do meu lado. Gente, muito prazer. Me chamo Camila, sou publicitária. Ai, tô um pouco nervosa, gente. Olha, tô ficando vermelha, não tô? Ai, gente, tô nervosa. Tô parecendo tá rosinha. Sou a Karine, sou arquiteta. Trabalhei e trabalho com muitas coisas além do que a gente tem planejado. Então, assim, vocês vão ouvir muitas histórias ainda e muitas coisas loucas, nossa, que a gente vai trazer ao decorrer do programa, principalmente do que a gente vai trazer de novidade, do que a gente tem de projeto. Então a gente tá aqui para se apresentar e para vocês se acostumarem com a nossa carinha, porque a gente vai aparecer bastante aqui para incomodar vocês. Agora, como que criamos o podcast? Como nasceu? Bom, primeiro que a gente gosta de conversar. Muito, e a gente estava conversando justamente sobre vamos criar uma forma de trazer não só o que a gente pensa, mas também abrir um espaço para as mulheres que não têm espaço para falar. Lembrando que a gente, acho que provavelmente vocês não vão saber disso, mas a gente tem uma marca de biquíni, né? A gente tem uma marca de biquíni, handmade, tudo feito à mão. E aí, o que a gente pensou? Fazendo um curso de marketing, a gente acabou tendo uma ideia de ter uma audiência, né? Como que a gente poderia ter uma audiência eterna, eterna de graça, um podcast, né? Nada mais simples, bem simples, né, gente? Vamos combinar que não é uma coisa muito simples. Não. A gente tá desde... Antes de dezembro, na questão física mesmo, porque de ideia vem de mais de 6 meses. A gente é muito perfeccionista, né? Uhum. E aí a gente fica assim, não, vamos fazer isso, aí pensa. Tá, aí a gente chegou e falou assim, não, então vamos fazer pra gente poder divulgar nossa marca. Também tem uma esmalteria, viu? Vocês de Poços de Caldas. Mostra aí as unhas. Mostra as unhas. Vem conosco, vamos agendar um horário. Inclusive, vamos colocar o QR Code, tá? Para vocês agendarem e para também fazer as compras no nosso site. A gente já tem um site, né, amiga? A gente tem um site. A gente criou no começo do ano passado. Então, o que foi a ideia? A gente gosta muito de buscar o que acontece em loco. Então, por exemplo, as mulheres têm muita dificuldade hoje em dia de quero usar um biquíni, quero ficar à vontade, quero ter um momento de lazer e não conseguir porque justamente tem essa questão do o corpo perfeito na internet, que tá todo mundo mostrando. Então isso vai trazendo um pouco de insegurança para as mulheres. Então por isso que a gente quer bater muito nessa tecla da insegurança. Então a gente criou todos os modelos na nossa cabeça, tudo. E aí a gente começou a desenvolver moldes, busca de tecidos, o que poderia tanto abraçar a mulher mais tímida ou que tem vergonha do corpo, até as que têm mais liberdade, gosta de ter aquela vida... Ousar, né? Elas têm uma vontade mesmo. Sabe? Aquela lifestyle mesmo, assim, né? De usar uma coisa que tem a ver com o borrô, a marca e a moda. A moda. E a essência dela mesmo, sabe? Então assim, tudo que a gente fez até hoje, que vocês vão conhecer, a gente convida vocês a conhecer, que tudo a gente fez à mão. Então, assim, desde os desenhos dos moldes, o desenho o corte do tecido, a procura de todas as linhas que combinem, os acessórios que vão junto, pensando em brinde. Então, assim, a gente criou mesmo, fez vários testes, errei pra caramba, porque eu coloquei muita mão na massa, né, pra poder fazer acontecer, até a gente conseguir lançar a nossa primeira coleção. Então, a gente lançou a primeira coleção, assim, nossa, super positivo, porque a gente nunca tinha feito isso na vida, ninguém tinha
pensado que um dia a gente ia lançar uma coleção. E assim, hoje em dia a gente tem peça que tá fora do Brasil, já pessoal em Portugal, Estados Unidos usando. Gente que descobriu a gente de outros estados e a gente, assim, foi engatinhando mesmo, começando do início até conseguir entender o que a gente queria também e ter um feedback, porque quando você tem um feedback das pessoas que usou, gostou, se identificou, isso é legal. Então aí a gente começou a se achar. E eu falei assim, pensei, né, junto com a Camila, falei, se a gente também trabalha com a questão física e corporal e com o dia a dia da pessoa, por que a gente não pode trabalhar mais com a mulherada, né? Então, assim, trazer essa questão de tudo que abrange o mundo da mulher, tudo. Aqui não tem papas na língua, entendeu? Aqui a gente vai falar tudo. Ou seja, se mordeu a língua, aqui não vai... Aqui vai soltar, entendeu? E é legal também que, assim, nós somos amigas há muito tempo, né? A gente já é amiga, cada uma fazia uma coisa e do nada, não, vamos lançar, a gente trabalhava com outra coisa. É que a gente sempre teve sintonia, né? De fazer as coisas juntos. Uma louca fala, a outra aceita. A topa. E aí a gente começou com outra coisa que nem cabe aqui a gente falar. Aí parecia que não tava dando certo, né? A gente falou assim, não, vamos... Não sei, não tá... Sabe quando parece que não tá alinhado, né? Uhum. Não tá alinhado. Aí... Você que teve ideia, não foi? De biquíni? As duas juntas, acho que pensando meio que sintonizando, que assim. a gente queria fazer alguma coisa. Tá. Aí, a gente começou a pesquisar sobre biquíni. Nossa, foi dando tão certo, né? As coisas foram fluindo tanto, que a gente falou assim, não, então vamos fazer isso e isso, e aí desenrolou, e aí agora a gente tá aqui falando da nossa marca, que lindo. E aí o que acontece? Como a gente não tinha muito dinheiro para investir, a gente teve que fazer nós mesmos, né? Então a gente dividiu as tarefas ali. Karine colocou a mão na massa, ela costurou a mão, gente. Vocês não têm ideia de tanto maravilhoso que ficou. Foi muito detalhe, muito a questão do processo, assim, que é uma coisa que. Tudo bem, no mundo da arquitetura a gente teve um pouquinho de aulas de desenho, de noção, de espacialidade. Então, assim. E eu sou muito perfeccionista e minimalista ao ponto de, pior de tudo, leonina. Então, assim, a gente quer que, se não tiver perfeito, vai pro lixo, entendeu? Mais ou menos assim a ideia, né? Então, assim, o que a gente pensou? Vamos fazer de um jeito que vai ficar bom e... Como é que eu vou dizer? Não é só por ficar bom, mas, assim... Um caimento perfeito, uma coisa legal. Então, assim, foi muito legal pensar isso. E enquanto a Camila lá tirando foto de tudo e correndo atrás de fornecedor e a parte de publicidade, Instagram, que não é fácil, gente. A gente acha que é só postar. Eu vou ficar esperando agora o cliente. É muito difícil trabalhar com rede social e de qualquer tipo, porque as pessoas, primeiro de tudo, principalmente os conhecidos, né? O pessoal julga muito, tem um pé atrás e não apoia. Então você vê que os apoios vêm sempre de fora, de gente que a gente menos espera. Então, e tudo isso é aprendizado pra gente. E voltando pra ideia do podcast, é que a gente percebeu que tem muitos pontos sem nó, né? De tudo. É porque assim, qual que é a ideia? A gente vai explicar primeiro a ideia da marca do biquíni, depois do nome, né? Qual que é a ideia do biquíni? É só um biquíni? Só vai lá e compra... Não, porque aí se você quiser um biquíni, né? Você vai lá... Vai na Shopee. Vai na Renner, vai na C&A, compra um biquíni que você gosta. O que a gente quer passar com a marca? A gente quer que a mulher, por exemplo, você tem uma gordurinha, um flanco, alguma coisa, não usa biquíni. Tá, mas por quê? Entendeu? Tipo assim, você tá se sentindo mal com o seu corpo? Gente, vocês já foram pra praia? Todo mundo tem o mesmo corpo, não mesmo, mas assim, todo mundo tá lá se divertindo. O intuito de você ir à praia ou ir à piscina não é você ficar... Tudo bem que tem esse negócio, né, da sociedade ficar tipo, nossa, você não tem a barriguinha, não sei o que, a perna, você tá com celulite. Tem isso é muito forte, é isso que a gente vai tentar trabalhar um pouco.
Mas assim, você vai pra piscina pra quê? Porque tá um dia quente, tá um dia bonito, Só quer se divertir. vou me divertir. Uhum. Então, assim, mudar um pouco esse pensamento, sabe? E é isso que a gente quer trazer com esse podcast, essa leveza. A gente vai ter muito tema que fale sobre a mulher. Na verdade, o podcast é direcionado para as mulheres, mas é bom os homens assistirem também, né? Dá umas diquinhas ali, uns negocinhos. Pegar no ar. Pegar um Pra enviar. negocinho. Vai enviando. Porque o que a gente quer é que vocês sintam seguros, sintam bem, né, com a nossa marca. Tanto que vai ter biquíni, vai ter maiô, pra você se sentir bem. E eu acho que vai um pouco além, porque assim, é tão bom você olhar no espelho e se sentir bem. Sabe aqueles dias que você olha no espelho e você fala assim, nossa, tô tão feia hoje. Você fica até desanimada, que você não quer fazer nada. Geralmente é a maioria dos dias. A maioria dos dias. Então é tão bom quando você coloca uma roupa, coloca uma maquiagem, sabe? Vai, passeia com a sua família, sem se preocupar com se você tá bem ou não. Só vai, se diverte, bebe uma cerveja se você não bebe, toma uma cerveja se você gosta. E é isso que a gente quer trazer. É um pouco confuso, é muita coisa agora? Sim, mas vocês vão entender, calma. Agora a gente vai explicar um pouco sobre o nome, né, do podcast, que é um pouco esquisito, talvez. Mordendo a língua. Então, o que acontece, né? Porque a gente já falou aqui que a mulher é muito podada, né? Tem muito esse machismo muito enraizado. Ai, gente, assim, ó, de verdade. A gente não quer ser aquelas feministas chatas. Desculpa, feministas chatas, eu não tô te ofendendo. Não me cancelem, eu tô só começando, calma. Primeiro, calma. Calma, por favor. Mas assim, a gente quer trazer isso pra trazer uma lucidez, sabe? Então, assim, por que do nome de Mordendo a Língua? Vamos falar aqui, sabe? O que a gente acha de relacionamento, do seu serviço. Porque assim, ó, a gente ainda vai falar sobre os perrengues. Vamos falar sobre os perrengues. Depois a gente fala sobre os quadros. A gente vai falar. Tem muita coisa, calma. A gente passou um perrengue. Se as pessoas estiverem assistindo, melhor, meu querido, porque olha, foi triste. A gente passou um perrengue antes da gente encontrar o nosso querido Marcos aqui, que está aqui nos ajudando. Do bastidor. Querido, maravilhoso. Então, a gente conseguiu essa pessoa remotamente. Vai ser ótimo, né? A gente conversou aqui, não, vai ser ótimo, vamos arrumar essa pessoa que vai agilizar pra gente. O que aconteceu? O que a gente sentiu foi que ele tratava a gente com... Desdém? Sabe? Tipo assim, cara, é porque assim, ó, vocês vão falar, ai, mas é vitimismo. Não. A gente sente quando o cara tá sendo machista. Isso é péssimo, sabe? Porque ele diminuiu a gente, chamou a gente meio que de criança, sabe? Ai, mas vocês estão... vocês precisam se organizar, porque vocês precisam dar tudo de si. Ai, amor, você não conhece metade do negócio que a gente já passou, né? Então, assim, ó, o nome foi escolhido pra gente realmente falar essas coisas e começar a podar um pouco, sabe? Então, assim... perceber o lugar que você tá no seu serviço, que você, às vezes, você não tá no seu lugar que você deveria. Peitar, porque tem gente que não consegue peitar. Então aqui a gente vai falar, tipo assim, a gente vai ter um quadro muito legal, né? Você quer entrar nos quadros já para as pessoas entenderem? Vamos falar um pouquinho do Ouvimos e Não Julgamos, talvez só um pouquinho. Que aí já vai entrar, vocês já vão entender. Calma, gente, eu tô tentando explicar. Eu não sou uma pessoa muito didática. Gostaria. Vocês vão entender. Aqui é só uma apresentação breve, então assim, calma. Explica um pouquinho, então, amiga do Ouvimos e Não Julgamos. Então, o que acontece? A gente quer trazer as histórias de vocês pra cá. Então, assim, manda pra gente o que vocês tiverem de acontecimento. Por quê? A gente quer... O não julgamos, na verdade, o que a gente quer? Ouvir, acolher, mas se for uma coisa tosca, a gente vai falar, entendeu? Se tá sendo escroto ou não. Mas, assim, a gente quer que todo mundo se acolha naquela história. Então, por exemplo, aconteceu, fulano fez isso comigo e tal e tal. Então, assim, a história a ideia é trazer histórias. Então, assim...
disso pra justamente a gente poder ficar opinando aqui. É um pitaquinho, né? A gente vai tentar não julgar, mas às vezes não tem como. Não tem como não julgar, mas essa é a ideia do quadro que a gente quer trazer. Ouvimos e não julgamos, ou só um pouquinho. Porque às vezes vai ter um macho escroto, sempre tem. Aí tem um que é muito legal, chama Som Pitaco. Como que é esse? Gente, pode ser homem também, tá? Eu gosto de falar isso porque Parece que tá só pra mulher. Que é não. só mulher. Não, pode ser. Se você tiver uma ideia, esse Som Pitaco, o que acontece? Você tem uma ideia de negócio. Ai, mas eu tô insegura, não sei se como que eu começo. Manda sua história, que a gente vai ler, mais ou menos, e a gente vai te dar um norte. Entendeu? Então a gente vai falar assim, olha, eu acho que você deveria fazer uma pesquisa na sua cidade, se for na sua cidade, se for online, vou te dar uma dica para começa a conhecer e-commerces, sabe? A gente vai te dar dicas. E a gente tem a nossa curadoria, que aí depois a gente explica direito, porque aí é muita coisa, você não vai entender, calma. Aí tem o Queimei a Língua, que é o nosso terceiro quadro, tá? Queimei a Língua, lambi o prato. Como que é? Então, o que a gente quer? É um pouco fora do nosso campo também, né? Então, assim, a gente quer trazer ou quer ir até o local justamente para testar novos paladares. Então, assim, a gente daria a nossa estrela Michelin, versão mordendo a língua, para saber se aquele prato é gostoso ou não. Ou se foi gostoso, não. Então, assim, a gente vai... Porque isso vai ser bom para trazer... Como é que eu vou dizer? As pessoas vão se interessar por outras coisas que talvez elas nunca pensaram um dia em experimentar, né? Uhum. Essa parte de produto é muito legal porque assim, por exemplo, eu tenho vontade de usar rímel tal. Ai, mas eu não tenho coragem. Manda pra nós. Eu tenho Vai ser coragem. a ideia é ser como se fosse um... Como é que o pessoal fala? Uma Um cobaia. react? Um react é um react do produto. Então, assim, geralmente comestível, mas também a gente vai trabalhar nas questões de produtos em geral que se vende no mercado. Para saber se é bom ou não. Por isso que o nome é Queimei a Língua. Ou lambi o prato. Ou lambi o prato. Que pode ser para tudo, tá? Inclusive, empresas quiserem, a gente testa o seu produto. Eu não tenho problema nenhum de ser cobaia, tá? Se for uma marca nova, principalmente de mulheres maravilhosas e empoderadas que somos, né? Que nos apoiamos. Vamos falar um pouco disso? Desse negócio de mulher se apoiar? Sabe? Eu acho que existe uma coisa que é assim... Girl power. Sabe? Gente, vamos ser, né? Porque só na teoria. Só falar, tipo, não, a gente vai se apoiar. Tá feio, tá? Então, assim, aqui a gente apoia. Se você é mulher, tem um negócio novo e quer que a gente teste ou mostre pras pessoas, manda pra cá que a gente vai te apoiar. Mas tem que ser bom, hein? Vamos lá. Vamos fazer coisa boa pras pessoas. Bom, esses são os nossos 3 quadros, tá? A gente vai lançar um episódio com um quadro, outro episódio, mais um quadro, outro episódio, mais um quadro. Não vai ser tudo junto, tá? É um quadro por episódio. E aí, vocês vão entendendo mais ou menos, tá? E é isso. Agora, a gente vai falar um pouco dos nossos perrengues. Qual não, né? Desde o dia que nasceu na Muito Terra. perrengue, gente. Só tem perrengue. Porque, assim, eu tenho a memória um pouco ruim. Uhum. Então, às vezes, as coisas ruins marcam muito, né? Tipo, as pessoas que tentam ajudar a gente aí remotamente, me marcou um pouco. Mas as outras coisas, teve tanta coisa, né? Pontualzinha. Uhum. Uma coisa que eu acho legal que a gente vai trazer também é a questão da maternidade. Não, além da maternidade, assim, dos perrengues que a mulher passa por ser mulher, só o fato de ser mulher e mãe já tem perrengue ali. Então, assim, a questão da... Como é que fica cuidar da saúde? Como é que fica tirar um tempo para si mesma? Como é que fica ter uma vida social, enfim. Então, assim, como eu tive essa vivência,
E a gente vai trazer convidados aqui também, é importante lembrar, né? Que a gente tem umas pessoas bem legais para trazer aqui, para trazer a experiência delas, a experiência e também os conselhos, ou enfim, né? O que a pessoa tem a passar. Porque aí, justamente para casar todo o mundo feminino, tudo que acontece no mundo da mulher, que não é só levantar da cama e trabalhar e ir na academia no fim do dia, porque a mulher tem muito mais barreiras, né? Então, assim, não é só ser o que ela quer ser, ela tem que... Não adianta, você pode ser o que você quiser. A Karine, ela passou muito por isso porque ela tem uma filhinha pequena e uma filha adulta já, né? Não parece, mas essa carinha, ela tem 75, mas tá... tá enxutona. 30 mais, o mais não interessa. E ela passou muito por isso, porque como ela confeccionou os biquínis, a menininha dela exigia muita atenção, né? Então isso daí foi muito difícil, né, amiga? Não. Toda até hoje, é o hora. tempo todo, porque quando você tem uma criança pequena, quer trabalhar, você não consegue falar assim. Eu falo assim, porque engloba tudo, engloba rede de apoio, engloba financeiro, porque, por exemplo, uma pessoa que vocês verem aí no Instagram que é famosa e acabou de ter filho, já tá num jato indo pra Nova York, porque ela tem inúmeras babás e tem rede de apoio, e tem pessoas pra deixar. É outro mundo. Não seja fácil. Não né? que seja fácil, mas eu falo assim, as pessoas estão ficando cada vez mais... vamos dizer assim, que elas... É difícil se enxergar um dia fazendo isso, porque a vida é tão complexa, complicada, de coisas que acontecem no mundo da mulher, né, que é diferente da do homem, não que eu esteja generalizando, porque cada um tem a sua função e, obviamente, responsabilidade, mas na grande maioria, as mulheres que têm que dar conta de tudo. Então, é difícil viver se baseando em redes sociais, então por isso que a gente quer trazer isso aqui. E como que você fala não pra uma criança, né? Na época a gente começou, ela tinha 2 anos. Era. Não, ela tinha acabado... Não, pera. Tinha uns 2, né? Tinha uns 2 anos. Por Como aí. que você fala não? A criança te chamando, tá com fome, né? Não, tem que ir conforme, dançar conforme a música, conforme dá. Então, assim, a questão do home office, também a gente pode trazer essa ideia. Como que a mulher pode trabalhar no home office? Tendo filhos. É bem difícil, família. Precisando de casa renda. pra cuidar. Porque não são todas que são financeiramente, né, dependentes. Então, assim, a ideia é conseguir fortalecer isso, para poder dar ideias, tanto que às vezes esse quadro que a gente vai dar um pitaco na tua ideia de negócio pode servir para outras mulheres que também querem começar uma coisa. É um início, entendeu? Não é uma curadoria completa, mas é uma ajuda. É uma ajuda. A gente vai ajudar a dar esse pontapé inicial que a gente não teve, mas a gente teve de nós mesmos. Justamente, que né? pode ser mais fácil. Então, assim, se uma pessoa tá te ajudando a iniciar uma coisa, é muito mais fácil, né? Então, quero vender batom. Tá, mas peraí, qual que é a sua marca? Público. É nacional, não é? Vamos pesquisar isso daí. A gente vai pesquisar, vai pensar antes, vai trazer essa ideia para você iniciar. Então, isso é muito legal, sabe? Porque corta um caminho ali. Que, às vezes, você tem uma ideia, são anos, às vezes, né? A gente fala de dias, meses, mas pode ser até anos. E isso daí vai travando a sua vida de um jeito que poderia estar deslanchando, sabe? Uma coisa que muita gente não te apoia, amiga, nós vamos te ajudar aqui. Nós vamos te apoiar. Pode ter certeza. A gente teve alguns vídeos que a gente postou na internet e um deles era, tipo, chega, coloca sua cadeirinha aqui, que nós somos amigas já. Chega, fica à vontade, porque nós vamos te ajudar. E, bom, a gente viajou aqui, porque a gente fala muito, a gente tem um pouco de TDA, né? A gente tava falando de outra coisa e... Mas é isso, né? O podcast nunca mais é volto. isso. É um dos perrengues que a gente já tá falando. Um perrengue financeiro, que pega todo mundo, vamos combinar. O perrengue de não saber começar, por onde começar. O perrengue de... Será que eu tô fazendo o negócio certo? Será que... E se eu largar tudo e trabalhar de CLT? Né? Tem muita coisa. A gente pegou quase tudo, né?
Todas as fases. Nós tinha dias, gente, sério, esse final aí, esse finalzinho, olha, teve um dia, até mandei mensagem pra você, lembra? Eu chorava. Eu fui no banheiro, mas eu chorava. Eu falei, não, gente, o que nós estamos arrumando? O que nós estamos arrumando? Porque a princípio, a gente não queria montar um estúdio, né? Uhum. A gente queria, vamos alugar. A gente só entrar e salas, fazer. Tudo. Mas não, as bonitas querem fazer do zero, né? Uhum. A gente quer fazer do zero. Aqui a gente gosta de passar um trabalhinho, né, Mas é que é mais gostoso ver o processo. É gostoso. É então, que a gente assim, não pôde compartilhar, né? Mas é muito bom. Qualquer hora a gente conta como foi também todo o processo eu falo assim, da correria do dia a dia mesmo pra chegar onde a gente chegou. Uhum. Que eu falo assim, do início, desse primeiro play. Então, nada é fácil, por isso que a gente gosta de trazer os perrengues pra similarizar com as outras, né? Deixar similar com outras histórias. As pessoas se identificam, né? Com certeza você aí de casa deve ter uma marca de biquíni. Às vezes uma pessoa tem uma ideia. Outro dia eu vi aquele meme, a pessoa assim, amiga, vamos montar um podcast? As pessoas sendo canceladas. É o nosso maior medo, tá? Pelo amor de Deus, já não cancela no primeiro, não. Com certeza a gente já falou alguma coisa aqui. Você corta, hein, amigo? Você corta aqui, hein? Corta nós, hein? Não deixa a gente ser cancelado. Ele não vai deixar, ele é nosso amigo. Mas é isso, não, sério mesmo. A gente tem muito medo, né? E com certeza as coisas paralisam, né, as pessoas. Mas a gente tá aí, você não pode ter medo. Não pode ter medo. Muita gente vai ficar contra, muita gente não vai acreditar em você. Nada de novo. Mas é isso. Tem uma ideia, você tem vontade mesmo? Então vai, porque a gente teve a ideia, vontade. Muitas vezes a gente pensou em desistir. Não é fácil. Uhum. Não vai ser fácil daqui pra frente também, a gente sabe. Mas, a partir do momento que você fala assim, não, eu quero mudar, vai lá, tenta, vai pra frente. E se não der certo, vai ter outra coisa, se não der certo, vai ter outra. A gente tá aí, gente, a gente tá aí pra viver. Pra viver a vida. Tá aí pra viver. A vida. O que é a vida? A vida é uma maravilha. A vida é uma maravilha. Como é que é? Eu esqueci de uma frase também. Como é que é? Logo lembro. Minha frase motivadora. Girl Power motivacional. Não é um podcast motivacional. Aqui vocês vão rir também. A gente vai fazer umas gracinhas pra vocês. Bem divertido do jeito que a gente fez. Não, porque a gente já tem parafuso no começo, a menos. Porque com parafuso a menos, mais um toque de tudo, então eu acho que vai dar certo. É que a nossa gracinha do início foi bem engraçada, né? Nossa. Choramos de rir aqui. Foi bem... Desculpa por isso, inclusive, tá? Foi só pra assustar. E é isso, gente. Acho que foi, né? Tá bom, né? Falar na cabeça dos outros, né? 40 minutos. Então é isso. Essa é a nossa apresentação, pra vocês saberem quem somos nós, de onde saímos, pra onde estamos indo. Bom, pra onde estamos indo é um pouco... vocês não sabem de onde a gente é, né? Eu não vou te falar, segredo. Tô brincando. Nós moramos no sul de Minas, uma cidade que chama Poços de Caldas. Com certeza você conhece da Nani People. Ela fala nunca ia pensar dela, nisso. tchau. Porque eu ia pensar na Nani People, mas tudo bem, né? A cidade da Nani People. Tem mais famoso aqui, não tem? Ela sempre fala. Quem mais que é famoso aqui? Bom, tem vários blogueiras que tem vários. Não, mas a Nani People, mordendo a língua, está no ar. Beijo, tchau.